minutos, a gente pode esperar mais 5 minutos. Aqui, 3, 3 e 5. Pode ser? Dineide, nós vamos já nos apresentar, e aí nós temos aqui duas professoras de Lima Campos e coordenador e o formador, é assim? A formadora, a formadora, Jorginha. E a formadora também, Jorginha, que é a formadora do Mais Parque. Tem uma turma boa aí, apoiando a escola, aí participando conosco. Pois é, desde já estamos gratos, né, por esse momento. Com certeza será uma troca de conhecimento inesquecível, né? É um prazer. Eu estou de máscara porque eu estou no trabalho, aqui em contato com outras pessoas. Mas se vocês não estiverem me entendendo, eu vou dar um jeito de retirá-la. Viu? Então, é com muito prazer que a gente recebe esse apoio, né, de vocês. Eu quero já parabenizar pela iniciativa, Silvia. Eu acho que enriquece demais esses momentos. Nós te agradecemos também, né, por esse intercâmbio. A gente sabe que é um momento que todo mundo está, posso dizer assim, trancafiado, mas mesmo assim a gente pode estar junto, né? Tentando e fazendo tudo para que a educação ela aconteça. Então, nós queremos também agradecer esse momento. É um convite, assim, boa tarde, pessoal. Professora Gerliane. É um convite muito prazeroso, né? Ver tantos rostos novos e saber que a gente pode contar, assim, esse momento é difícil, o momento dessa pandemia, mas nós sabemos que nós podemos contar com colegas à distância para fazer a diferença na nossa vida e na vida dos nossos alunos. É um prazer estar com vocês hoje à tarde. Bom, pessoal, então nós vamos aqui já dando início, né? Já começamos a nos apresentando. Meu nome é Silvia, professora Silvia Rodrigues. Amor, Gerliane. Depois, minha querida, bate foto e manda para mim, viu? Jorginho, nós vamos tirar fotos aqui, vamos gravar um pouquinho e a gente manda para você, tá bom? Tá ok, pois obrigada. Tá certo. Bom, pessoal, como eu estava dizendo, eu sou a professora Silvia, sou professora de língua portuguesa e inglês na Escola Batistina Braga. A Escola Batistina Braga é a maior escola aqui do nosso município, escola de ensino fundamental de 6º ao 9º ano. É uma escola de muitos alunos, mas um grupo de professores muito comprometido, né, Tia Dineide? E nossos diretores, coordenadores também sempre nos apoiam nas nossas iniciativas. E eu achei maravilhosa a vinda da minha irmã Silene agora aqui para Assaré. E de imediato eu disse, vamos fazer uma aula juntas. E ela disse também, vou convidar a minha colega Gerliane, eu disse, seja bem-vinda. E nós estamos aqui reunidos, porque é um tempo que a gente pode fazer uma aula diferente para os nossos alunos, a gente sabe das dificuldades, dos entraves que encontramos nesse período de pandemia, olhar celular, ficar navegando no celular, sem nenhum compromisso, todo mundo gosta e todo mundo faz. Mas quando é para aula, vocês tirem aí pelo número de alunos que terminam participando das nossas aulas, né? Mas nós não podemos desistir. Se nós tivermos a participação dos alunos, seja quantos forem, para nós vamos contar como vantagem, né? E eu espero que seja um tempo bom, agradável para todos nós, e como aqui anfitriã, recebendo vocês em Assaré, nesse sentido, da nossa iniciativa, com o apoio aí da nossa coordenadora, que representada pela nossa Dineide. Dineide, lá na escola, ela é uma pessoa muito especial. Eu estou dizendo que ela é coordenadora, porque ela é coordenadora,
ela é orientadora educacional, ela é psicóloga, ela faz muitas atividades dentro da escola, está representando até a coordenadora agora de língua portuguesa, quer dizer, uma escola, uma turma que está sempre unida pelo bem da escola. Então, nós agradecemos de coração a todos vocês também que vieram prestigiar, e que esse seja só o primeiro momento, que tenhamos outras oportunidades, tá bom? Então, aí, os demais, se quiserem, podem se apresentar, e aí a gente vai dar início à nossa aula. Ok? Ninguém quer falar? Já deu para... Podemos começar? Então, aí, à medida que for fazendo, vai se apresentando mais, se quiser falar um pouquinho mais de si, né? Aí, Meu nome é Carlianes Moreira, eu sou aluno da Escola Monsenhor José Camussa, de Lima Campos, 9º ano A. Bem-vinda, Carliane. Chegou foi cedo, ficou conversando comigo. Muito bem. Oi, tia, gostei muito, viu? Bem-vinda. É um prazer estar aqui com vocês. Eu tô com fome. Quem é que já está com fome aí? Não, É já vai. Mário, né, Mário? Mário. Ela tá merenda. Silvia, Podem ficar à vontade, né? Vamos ficar à vontade, vamos fazer... Silvia, Oi, Silvia, pode falar. se você quiser falar alguma coisa, Matheus, é o nosso coordenador escolar. Se você quiser falar alguma coisa, fique à vontade, né, nesse momento. Eu não sei se ele ainda está aí. Eu estou, Silene, estou aqui ouvindo, estou acompanhando, estou sim, viu? No momento eu vou só ficar aqui só acompanhando e ver aqui a participação dos meninos. Agradecer desde já, né, a participação deles. E é sempre bom a gente participar desses momentos, né, porque na verdade é uma troca de conhecimento. E a gente nunca sabe de tudo, a gente sempre tem que estar aberto ao novo, né, ao diferente. E eu agradeço pelo convite em participar desse momento com vocês. Professor Zezito também quiser participar, dá uma palavrinha aí, fique à vontade. Liga o microfone, Zezito. Zezito, o microfone está desligado. Eu acho que ele não percebeu. Boa tarde, né? Boa tarde. Então, agradecer aí pela estar participando aí dessa aula de vocês, né? Juntamente com as colegas de trabalho, Gerliane e Silena, né? Esse intercâmbio é muito legal. Estamos aqui também, estou acompanhando vocês. Uma boa tarde. Vamos para frente, vai dar tudo certo. Já deu certo. Pronto, já deu certo, né, Gerliane? Com certeza. Bom, pessoal, então nós vamos começar aqui. Vou pedir a professora. Sim. Agora vocês podem desligar os microfones enquanto as professoras vão fazer a parte delas, e aí, à medida que a gente for convocando, vocês podem participar, tá bom? Então, nós vamos convidar a professora, eu creio que é a professora Gerliane, que vai trazer o texto da nossa acolhida. Pronto. Pessoal, eu vou colocar um pequeno slide, vocês acompanhando o texto, certo? Acho que é um texto conhecido por muitos, mas que eu gosto muito dele. Ok? Vou colocar aqui na apresentação, só um minuto. Tela inteira. Ok? Página inicial do início. Vem embaixo, não. Aqui, começo. Tá aparecendo. Ok aí, pessoal? Tá aparecendo?
Vocês estão vendo? Ainda não, não. tá não. Eu não estou vendo nada. Não, tá não. Deixa eu tentar novamente. Tô vendo aqui um lugar apropriado para mim aqui. Ah, é para compartilhar. Ok. Bora, Fran! Marlon, por favor, desligue seu microfone. Pessoal, só um minuto, né? Deve estar dando algum problema aqui. Vamos cancelar um minuto de novo. Vou apresentar agora. Tela inteira. Compartilhar. Apresentação de slide. No começo. E agora, pessoal? Ainda não estou vendo. Ainda não, Gerliane. Eu já coloquei para compartilhar já. Apresentar. Opa, já. Não, a janela. Bota uma janela. Pronto, vamos ver se agora vai dar certo. Compartilhar. E aí, pessoal? Dá para ver agora. Agora sim. Pronto. Pronto? Mensagem de reflexão, tudo bem? Então, passando agora. O jovem... Não está aparecendo sua imagem. Não, tem que aparecer o texto. O jovem e as estrelas do mar, tudo bem? Não está Bem, aparecendo. Gerliane. Não tô vendo. Tudo bem. Está aparecendo o texto. Sim. Ah, pronto. Para mim não está aparecendo. Ok. Ok? Sim. Maravilha. Então, bora lá. Mensagem de reflexão. O jovem e as estrelas do mar. Numa praia tranquila, junto a uma colônia de pescadores, morava um escritor. Todas as manhãs ele ficava passeando pela praia, olhando as ondas. Assim, ele se inspirava para o trabalho e à tarde ficava em casa, mais motivado escrevendo. Um dia, caminhando pela areia, ele viu um velho que parecia dançar. Chegou mais perto e viu que era um jovem, pegando na areia as estrelas do mar, uma por uma, e jogando-as de volta ao oceano. E aí? Disse o jovem no sorriso, sem parar o que fazia. Por que você está fazendo isso? Perguntou-lhe o escritor, curioso. Não vê que a maré baixou e o sol está brilhando forte? Se essas estrelas do mar ficarem aqui na areia, vão secar no sol e morrer. O escritor até que achou bonita a intenção do garoto, mas deu um sorriso e comentou. Só que existem milhares de quilômetros de praia por esse mundo afora. Meu caro, desculpe, só que existem milhares de quilômetros de praia por esse mundo afora, meu caro. Centenas de milhares de estrelas do mar devem estar espalhadas por todas essas praias, trazidas pelas ondas. Você aqui, tendo todo esse trabalho, jogando umas poucas de volta ao oceano, que diferença faz? O jovem olhou para o escritor, pegou mais uma estrela na areia, jogou na água do mar, voltou a olhar para ele e disse, para essa eu fiz a diferença. Naquela tarde, o escritor não conseguiu escrever. À noite, mal conseguiu dormir. Manhãzinha, bem cedo, foi para a praia. O jovem pegava as primeiras ondas do dia com sua prancha e logo veio também para a areia. Juntos com o sol, ainda manso e começando a subir, começaram a jogar as estrelas do mar de volta ao oceano. Você deve fazer a diferença na vida, passar pela vida e viver, participar da criação e contribuir com alguma coisa. Para fazer a diferença no mundo, você não precisa ser um líder político, um gênio da ciência ou uma superestrela. Cada um no seu campo tem seu modo de criar e atuar positivamente na vida.
Não copie o jeito do outro e não faça aquilo que os outros querem que você faça. Você precisa atuar com o seu próprio jeito, o seu talento, motivado, acreditar e gostar realmente do que faz. Afinal, você é a imagem e semelhança de Deus e veio ao mundo para viver de forma especial e levar sua mensagem a outras pessoas. Pensem e reflitam. E eu hoje, consegui fazer a diferença na vida de alguém? Fica essa reflexão, pessoal. Muito bem. Que linda reflexão, né? Fica para nós. Todos nós devemos fazer a diferença na vida das pessoas. Quem passar por nós tem que levar um pouquinho, é como aquela canção de alguém que pega aquela frase que diz que alguém que pega em flores vai carregar um pouco do perfume delas consigo. Então, da mesma maneira, quando estivermos juntos, que ao tocarmos no outro, nós possamos deixar que cada um leve um pouquinho de nós, de algo que nós podemos fazer de bom, né, que vai fazer a diferença. Se alguém quiser também participar, dizendo o que essa reflexão trouxe para você, fica a oportunidade. Rafael, quer participar? Está bem, eu vou falar o que eu acho que a reflexão me ensinou. A reflexão da professora me ensinou que a gente pode participar da criação atuando do nosso próprio jeito, contribuindo algo. Por exemplo, nesse texto no qual fala que o garoto ele estava tirando as estrelas do mar da areia, que senão o sol ia bater e ia ressecá-las e elas iam morrer instantaneamente. E o escritor, ele aprendeu uma grande lição com esse jovem, pois ele disse uma coisa para o garoto. Ele disse o seguinte, que se existem tantas outras estrelas que estão na mesma situação em outras praias e pode ser que ninguém esteja ajudando, o que isso poderia trazer de diferença? E ele disse, essa daqui eu fiz a diferença. E foi uma coisa muito boa, porque achamos que algumas pessoas acham, várias ao redor do mundo acham que por ter tantas outras coisas que muitas pessoas não estão fazendo e só ela naquele cantinho está fazendo, não vai adiantar em nada, muitas não fazem e deixam de fazer a diferença. Mas nós temos que ser a diferença para que isso possa impactar um exemplo no mundo e para que, ao menos, aquela coisa que estamos fazendo pode ser uma diferença grande, além de ser um grande ensino. Foi isso que eu aprendi. E, na minha opinião, o escritor aprendeu uma grande lição também. Muito bem, Rafael, obrigada por sua participação. Se as professoras quiserem sugerir algum dos seus alunos, fiquem à vontade. Odilânia. Está aí, Odilânia. Carliane. Se vocês puderem falar alguma coisa, contribuir aí. Então, o texto fala muito sobre... O microfone para a Odilânia falar, vou fechar o resto do papo mesmo, por favor. O texto fala muito sobre a gente fazer a nossa parte, sobre parar de observar os outros e fazer a nossa parte. Pelo menos o que eu notei foi isso. E isso é muito real hoje em dia. Hoje a gente sofre muitos danos Meu Deus do céu. Hoje em dia as florestas estão queimando, hoje em dia o ambiente é ruim, tudo está... Meio que a nossa terra está desmoronando. Desculpa, gente. O nosso planeta praticamente está queimando e ninguém está fazendo nada em relação a isso. E o texto
vem meio que no momento bem certo, porque o Pantanal tá queimando e ninguém tá focando em nada. O povo se preocupa mais com o relacionamento de famosos do que a milhões de vidas de animais que estão sendo perdidas, sem contar no coronavírus que está aí matando muita gente, que já matou muita gente também. Então, o texto fala sobre isso, a gente fazer a nossa parte. Então, vamos cada um fazer a nossa parte, parar de focar na estrela das outras pessoas e tentar fazer a nossa brilhar. Meio que foi isso que eu entendi. Ok, valeu. Eu entendi do texto, ele é muito reflexivo. Como a Dilane falou, fala para a gente fazer a nossa parte, né? E deixar que os outros façam a deles. Então, que cada um de nós continue fazendo a nossa parte, não se preocupe com a parte que os outros vão fazer, sabe? É isso, tio. Ok, obrigada. Tem mais alguém? Boa tarde. Para a gente passar. Oi. O texto, para mim, ele é muito efetivo na parte, assim, de, por exemplo, pessoa, mesmo que muitas pessoas não ajudem numa coisa, a pessoa ajudando, a pessoa são dentro daqueles poucos que fazem alguma coisa, pelo menos você vai fazer. Por exemplo, nessa quarentena, muitas pessoas aí andam sem máscara, fazendo aglomerações, mas você, estando na sua casa, você vai garantir que pelo menos você está fazendo a sua parte e não ajudar da pandemia se espalhar. Vem muito nisso, você tem que fazer a sua parte, mesmo que muitas pessoas digam, não, mas isso não vai adiantar, porque isso é pouco comparado ao que outras pessoas fazem para piorar. Mas sim, eu estou fazendo a minha parte, eu estou ajudando para que o mundo seja melhor. Isso que eu entendi, você tem que fazer a sua parte, mesmo que todas as pessoas não façam, você tem que fazer a sua. E não ligar com a opinião de outra pessoa que é contra você ou não. Você aceita a opinião, mas você tem que focar no que você acha certo. E mesmo que muitas pessoas não ajudem, nem coisa, mas você sabe que isso é o certo, se faça. Isso que eu entendi. Muito bem, João Vitor. É verdade, muitas das vezes nós deixamos fazer a nossa parte, né? Muito bem, pessoal, tá maravilhoso. Momento ímpar. Mais alguém? Ana Ágabe, Mariane. É muito bom ouvir vocês falarem, gente, e perceber como vocês são inteligentes, como vocês são capazes de compreender o mundo. E se vocês têm essa compreensão, vocês podem se tornar sujeitos atuantes para a transformação desse mundo em que vocês vivem. Basta vocês quererem, fazendo a parte de vocês, e vocês vão ver como o mundo vai ser diferente. Vai, Ágabe! Estão dizendo aí, vai, Ágabe, vai, Mariane. Tem mais alguém, gente? Bom, se não, nós vamos dar a professora Gerliane, quer falar mais alguma coisa? Fica à vontade para a gente dar continuidade. Não, ótimo. Eu estou apaixonada mesmo pelo momento. Só isso. Pode continuar. Quando as professoras veem, assim, os alunos falando, participando... É uma alegria, assim, né? Uma alegria que você não sabe onde bota o sorriso. Muito bom. E o orgulho, né, que fica de cada um. Grande. Eu fiquei aqui babando do meu filósofo Rafael, e tem outros também, porque não quiseram falar, mas tem, eu sei que Silene, a Gerliane aí também, com essa alegria, ouvindo seus alunos falando. Gente, vocês não imaginam como para nós isso é prazeroso. E eu digo para vocês, isso aqui que nós estamos fazendo também é uma pequena parte. É a nossa pequena parte para fazermos a diferença. Né? Querer que vocês cheguem, que vocês recuperem um pouquinho do tempo perdido. Eu sei que se tornou aí uma frase costumeira para muita gente dizer assim, olha, não vamos nos importar se estamos perdendo o ano, o importante é que nós não estamos perdendo a nossa vida. Gente, isso é uma frase bonitinha, de efeito,
mas eu quero dizer para vocês que esse ano é um ano de prejuízo. Nós não podemos fechar os olhos para isso, nós não podemos deixar isso de lado, mas uma coisa que é importante, que mesmo nessas dificuldades, eu digo muito para os meus alunos aí, eu digo, olha, pessoal, a gente não pode baixar a cabeça, não pode se deixar levar, porque a maioria não quer e a maioria não faz. Esse texto aí, para mim, eu gosto demais do texto, principalmente da lição que ele traz. Não importa se os outros não estejam fazendo. Eu não sou uma Maria vai com as outras. Eu estou lidando da minha vida, que tipo de pessoa eu quero ser. Então, se eu quero me construir da melhor maneira possível, eu tenho que fazer por mim, independente dos outros não estarem fazendo. Como a Eudilânia disse, vamos parar de olhar para as estrelas dos outros, vamos olhar para nós e fazermos o que nós podemos fazer com ela. Mas é só uma andorinha só não faz verão, né? Tem gente que diz isso. Mas ela inicia, e outras vão junto com elas, e as que forem vão fazer, porque o verão existe, vocês sabem disso. E as andorinhas estão lá, sempre, uma só não faz, mas uma deu o primeiro passo. E é isso que a gente tem que fazer. Lembra da historiazinha do beija-flor, que queria apagar o incêndio lá na floresta? Todos os animais fugindo, viu, Eudilânia? Lá a história lá do Pantanal. Todos os animais fugindo por medo da queimada. E o beija-flor ia bem lá na lagoa, pegava um pouquinho d'água e tentava jogar no incêndio. E aí os outros correram, se atropelando e dizendo, mas você é muito besta, por que você fica fazendo isso? Por que você não vai conseguir? Você é um pequeno beija-flor? Sabe o que ele respondeu? Pelo menos eu estou fazendo a minha parte. E é isso que vocês têm que dizer, gente, viu? Fazer a parte de vocês. Porque quando a gente faz a diferença, tanto é bom para nós vamos estar cumprindo o nosso papel e a nossa missão nesse mundo, quanto para as pessoas que nos rodeiam, nós vamos ser bênçãos, vamos ser exemplos para as outras pessoas. E é tão bom, gente, aquela satisfação de dever cumprido, de fazer a nossa parte. Não tem coisa melhor na vida do que a consciência tranquila e certa de que fizemos o melhor, tanto para o nosso bem quanto para o bem das outras pessoas, tá bom? Então, nós vamos agora para nosso gênero textual de hoje. Eu não poderia fazer diferente, gente, vocês estão chegando aqui em Assaré, e aqui é a terra da poesia popular, a terra do nosso famoso poeta Patativa do Assaré, e eu não poderia deixar de falar desse poeta que eu amo demais. Cheguei aqui, conheci o Patativa, quando eu cheguei, eu não sou daqui de Assaré, eu sou de uma cidade vizinha, Farias Brito, mas eu morava em Juazeiro do Norte, e nós viemos morar aqui, nessa cidade, e aqui em Assaré eu criei meus vínculos, minhas raízes, e hoje eu sou mais assareense do que qualquer outra coisa. Eu amo Assaré, amo o nosso poeta Patativa, não está mais vivo, mas a imagem dele, ela vai permanecer viva por todo o tempo. E a gente vai lembrando dele e fazendo perpetuar a sua imagem, né? Então, aqui, Betinha está trazendo aí, só que antes disso, nós vamos falar, eu vou apresentar primeiro, viu, Betinha? Só um minutinho aí, tu para de apresentar, porque eu vou mostrar aqui na tela. Nós vamos falar sobre a literatura de cordel, é o nosso gênero textual. Então, quem vai apresentar agora, antes dela, a outra parte já é a leitura e a interpretação. Eu trouxe só um pouquinho para a gente refletir aqui sobre o que é a literatura de cordel. Eu tenho certeza que as professoras de vocês já falaram um pouquinho aí para vocês sobre o cordel. Eu não fiz o slide, eu já tenho o slide aqui pronto. E vocês estão vendo? Sim, tia. Aí, a literatura de cordel, nós estamos no campo aí do gênero da poesia narrativa. E na literatura de cordel, nós temos aí, ela é conhecida no Brasil como folheto de cordel. E é um gênero literário popular escrito frequentemente na forma rimada, originado em relatos orais, e depois ele é impresso em folhetos. Como diz aí, primeiro ele nasce nos relatos orais, e depois ele é transformado em cordéis impressos, né? E se chama cordel porque eles são penduradinhos, né? O nome tem origem na forma como tradicionalmente
Os folhetos eram expostos em Portugal, há muito tempo atrás, para venda, que eram pendurados em cordas, cordéis ou barbantes, por isso que se chama literatura de cordel, vocês conhecem muito bem, né? Aí tem vários tipos. E a literatura de cordel, pessoal, as estrofes mais comuns são as de 10, 8 ou 6 versos. Você já se lembra que o poema ele é composto por estrofes, que é cada parte daquela, da poesia, do poema, e os versos é cada linha. Então, algumas podem ter 10, 8 ou 6 versos na literatura de cordel. Eu gosto muito de trabalhar a sextilha, que é aquela composta por 6 versos. Entre a segunda linha, ou segundo verso, rima com o quarto e com o sexto. Então, os autores ou os cordelistas, eles recitam esses versos de forma melodiosa, de forma cadenciada, né? Obedecendo a um ritmo, a uma cadência. É quase como uma música, quase como que cantado. Eles geralmente acompanham de viola e também fazem leituras ou declamações empolgadas para conquistar os possíveis compradores. Um dos mais conhecidos é o Romance do Pavão Misterioso, que é de João Melquíades, que vai contar a história desse pavão misterioso aí. E no Brasil, desde o século XIX, teve início aqui no Nordeste as impressões dos folhetos brasileiros, que tinham suas características próprias. Pessoal, no Nordeste, os cordéis, eles incluem os mais diversos temas, como fatos do cotidiano, coisas que acontecem no dia a dia, episódios históricos, até notícias, acontecimentos trágicos, mortes, assassinatos, coisas assim que mexem com a mente, com o imaginário do povo, se transformam em cordel. Também as famosas lendas, temas religiosos, entre muitos outros, se transformam em temas para os cordéis. E aqui no Brasil, para reunir os expoentes são as principais pessoas desse gênero literário. Ele foi fundado no ano de 1988, com sede lá no Rio de Janeiro, a ABL, que é a Academia Brasileira de Literatura de Cordel. E aqui tem nessa árvore os nossos mestres do cordel. Entre eles, aqui eu posso ver a figurinha do nosso querido Patativa do Assaré. Então, entre eles, nós temos Leandro Gomes de Barros, João Martins de Ataíde, José Pacheco, Rodolfo Coelho Cavalcante, entre tantos outros. E nós vamos priorizar hoje, como nós estamos na terra do poeta Patativa do Assaré, então nós vamos aqui falar sobre esse poeta maravilhoso. E eu escolhi para que a gente refletisse hoje nessa poesia do Patativa. Então, parei aí de apresentar, parou o meu aí, pessoal? Pronto, sim, né? E agora a Betinha vai colocar a poesia do Patativa que eu escolhi. E aí vocês vão entender por que eu escolhi essa poesia para trabalhar com vocês. Pode colocar a Betinha, apresentar aí. Tem como crescer, Beto? Estender aí, ampliar. Pessoal, da outra vez estava melhor, Betinha, estava aparecendo na tela toda. Não sei o que está voltando aí. Está apresentando no celular? É melhor no notebook, viu, Betinho? Aí isso dá certo. É porque eu estou com ela aqui, mas eu não consegui apresentar o slide aqui. Posso fazer outra tentativa, Betinho, mas não está dando certo. Eu vou tentar novamente. Ela está apresentando. Desculpe, parando eu.
Aí, dá para ver, Betinha. Pronto, ela já mostrou aí o tema, a nossa leitura e interpretação textual, é o gênero poesia narrativa ou literatura de cordel, e eu escolhi o poema O Peixe, de Patativa do Assaré. De que vocês acham que esse poema vai falar? Alguém já ouviu esse poema? Quem já ouviu esse poema? O Peixe. O que será que o poeta falou e usou esse poema? Será que foi só para fazer uma rima e homenagear os peixes, falar da beleza dos peixes? Por que será que o poeta ele usou os peixes como a sua inspiração nesse poema? Se alguém souber aí, já tiver ideia, conhecer o poema, pode falar. Ninguém? Tá bom, então a gente vai seguindo aqui para conhecer. Betinha, tu vai colocando aí e eu vou colocar a música de Abdoral Jamacaru, que é um cantor aqui da nossa região, aqui, Cariri, e ele compôs uma música do seu CD O Peixe, o LP, na verdade era o LP na época, que foi em 1997, ele fez o arranjo, porque na verdade o poema é de Patativa do Assaré, letra de Patativa do Assaré, e ele cantou. E eu vou colocar aqui, Elizabeth, e tu vai colocando, pode ir colocando as estrofes, tá bom? No começo, lago cristalino, fogo, peixe, a nadar todo inocente. Tá ouvindo a música? Menor receio do povo inocente, pois e vi incauto do fatal destino. Se na ponta de um fio longo, fino, a isca vista terra, a inconsciente, ficando pobre peixe de repente, preso ao anzol do pescador latino. O camponês também do nosso estado, onde a campanha eleitoral cuidado. Aquele peixe tem a mesma sorte. Antes do pleito, o meu foi conceito, um importe mais imposto. É clima tudo do sertão do norte. Vendo por desse lado cristalino, fogo, peixe, a nadar todo inocente. Menor receio do povo inocente, pois ele incalculou fatal destino. Se na ponta de um fio longo, fino, a isca vista a terra, a inconsciente, ficando pobre peixe de repente, preso ao anzol do pescador latino. O camponês também do nosso estado, onde a campanha eleitoral coitado. Aquele peixe tem a mesma sorte. Antes do pleito fez o gosto, depois do pleito um encontro mais encontro. Pobre matou tudo sertão. Aí, pessoal, isso aí o cantor aí, Abdoral Jamacaru, aqui da região do Cariri, ele compôs aí essa música, colocou a música nessa poesia de Patativa do Assaré, O Peixe. Então, para a gente não demorar mais, eu poderia dar mais um tempo conversando, mas vamos entender o poema através das perguntas, fazendo uma leitura e interpretação textual. A gente fez uma leitura aí musicada, acompanhando o texto e ouvindo a canção de Abdoral Jamacaru. Então, nós vamos agora entender o poema e eu vou fazendo as perguntas e vocês podem participar, tá bom? Pode colocar aí a primeira. Olha, analise o seguinte verso do poema. Tendo por berço o lago cristalino,
Qual é o significado do vocábulo berço nesse contexto? O que significa berço, gente, aí nesse contexto? Alguém poderia sugerir? Tendo por berço lago cristalino. O que significa o berço? Morada? A morada. Quem mais? Aí a Mariana está dizendo que é a morada. O lugar. Para mim significa a morada onde ele nasceu e cresceu, né? Muito bem. O lugar onde vive, Ana Ágabe. Certo. Marcos Antônio está dizendo, tem no Google, quem quiser ver, responder ao mesmo tempo. Não, Marcos Antônio, não vamos fazer isso, não. Eita, que esses alunos são mais do que nós, Mas vamos lá. Pessoal, pensa direitinho, não precisa procurar no Google, porque tua cabeça é inteligente, você pode conseguir. Aí, ó, as meninas, os meninos aí, na verdade, os meninos, né? Tem um menino aí também, que colocou aí que é o lar, o lugar onde nasceu. E aí, vamos ver aí a resposta sugerida. No contexto aí significa a terra natal. Muito bem, o lugar onde a pessoa vive, o lar dele, a morada. Muito bem, tendo por berço o lago cristalino. Era o lugar onde o peixe nasceu e onde ele cresceu e onde ele estava vivendo. Então, aí representa a terra natal. Vamos à segunda parte. Pessoal, observe o significado do verbete. Essa palavra verbete pode ser a palavra, o termo, né? Incauto. Incauto vem do latim incautus. Então, a questão diz o seguinte, coloca a questão aí. É um adjetivo, você se lembrar, aquela palavra que dá uma qualidade, uma característica do substantivo ao qual se refere. Então, aí, primeiro, é um adjetivo que significa que não tem cautela ou prudência. Uma pessoa incauto, um incauto, ou uma pessoa incauta, é uma pessoa que não tem cautela, que não tem prudência. Ou pode ser também uma pessoa inocente, sem malícia. Existem muitas pessoas assim que não têm maldade, que não veem maldade nas pessoas, nas outras pessoas. Então, a gente chama essas pessoas de incauta. Por quê? Porque elas aí são inocentes, não têm maldade, não têm malícia. E, às vezes, por conta disso, elas agem de forma imprudente. Então, agora, vocês vão analisar, sabendo disso, vocês vão analisar os versos a seguir. Folga o peixe a nadar todo inocente. Medo ou receio do porvir não sente, pois vive incauto do fatal destino. De acordo com as informações que estão contidas nesses versos, qual significado é o mais correto para a ação do peixe? Essa ação do peixe, quando ele diz medo ou receio do porvir não sente, pois vive incauto do fatal destino. O que significa isso? Qual o significado aí, nesse sentido dessas atitudes do peixe? Dá para repetir a pergunta, professora? Nós vimos aí a definição de incauto. Incauto significa alguém que não tem cautela, que não tem prudência. Ou pode ser também uma pessoa que é inocente, que é sem maldade, certo? Sem malícia. Então, analisamos os versos que falam do peixe. Diz assim, folga o peixe a nadar, todo inocente. Medo ou receio do porvir não sente, pois vive incauto do fatal destino. De acordo com essas informações que vocês estão vendo aí no verso, qual é o significado mais correto para essa ação do peixe?
Eu acho que, na minha opinião, ele não tem medo do destino que está nos olhos dele. Por que ele não tem medo, Fran? Fran, eu vou ler do jeito que está aí, viu? Fran. Por que será, Fran, que ele não tem medo do destino? Porque, tipo, Inocente sem ela falou, malícia. ele não tem a malícia do destino. Mariane. Ajuda aí também ao Francisco. É Francisco, é? Fran, na resposta. Pronto, é o Francisco. Rafael disse que também concorda com você. O Marco Antônio, ele disse, a inocência do peixe, pois pensar que podia ser pego pelo pescador. Não pensa, por não pensar, deve ser isso que ele quer dizer, pois não pensa que podia ser pego pelo pescador. A Ágabe disse, acho que ele vive inocente, sem saber o que pode acontecer com ele. Tem mais alguém? Mariane participou, não? Aí, Mari? Só concorda? Mariane está calada hoje. Ela não é assim não, viu, pessoal? Pronto, pessoal. Então, aí, os meninos, eles têm razão nisso em dizer, porque o texto já diz que ele nada, inocente, sem medo do porvir. Ele não tem medo. O porvir significa o futuro, como alguns já disseram. Não tem medo do futuro. Mas por que não tem medo do futuro? Porque ele é inocente. Ele confia em tudo e em todos, talvez, né? E aí ele não vê. A iscazinha vai chegando ali, se aproximando, e ele não vê a malícia que há por trás disso tudo. Então, vamos ver aí a resposta sugerida? Os dois significados podem ser empregados à ação do peixe. Ele nada sem prudência e é inocente. Então, essas duas coisas aí pode ver na ação do peixe. Que ele nada sem prudência, sem cuidado. É como alguém que vai por um lugar, mesmo sabendo que é um lugar perigoso, mas a pessoa vai sem nenhuma proteção. Ou seja, ele está agindo com imprudência. E outra questão é que ele é inocente, porque ele nem imagina que um pescador poderá capturá-lo, né? Foi o que o colega de vocês disse aí. Vamos à terceira agora. Se na ponta de um fio longo e fino, a isca à vista ferra inconsciente, ficando o pobre peixe, de repente, preso ao anzol do pescador ladino. Explique com base na leitura desses versos o que significa pescador ladino. O que é um pescador ladino? Na ponta de um fio longo e fino, é o anzol, né? A isca à vista, o peixinho vê a isca. E ele ferra inconsciente, ou seja, ele vai com fome, com desejo de comer a isca. E inconscientemente ele, abocanha. Ficando então o pobre peixe, de repente, preso ao anzol do pescador ladino. Então, o que significa esse pescador ladino? Mariana diz que é um pescador enganador. Rafael diz que é um pescador enganador e rápido em suas ações. Quem mais? Essa ideia de ladino, da ideia de uma pessoa sem escrúpulos, né? Um ladrão da consciência dos outros, alguém enganador. Muito bem, então vamos seguir em frente, Betinha. Coloca aí a resposta. É o pescador esperto, né? Aquele maldoso, malicioso, que ele joga a isca porque ele quer pegar. Aí, com base nisso, vocês vão já fazer a interpretação, fazer, como a gente diz, a extrapolação do texto ou a aplicação do texto com o contexto que nós vivemos. Tem mais outra, Betinha, aí? Faça a leitura das duas últimas estrofes do poema e explique a comparação que é feita pelo poeta. Nós vamos fazer só essa, tá bom?
porque nós já estamos nos prolongando. Então, pode deixar, Betinha, aí a leitura das últimas estrofes do poema e explique a comparação feita pelo poeta. Já deixei para vocês, ó, o poeta compara o peixe, volta lá só, não dá mais para botar o poema, né, Betinha, já passou, mas, ó, no poema lá, o poeta compara o peixe, que ele considera inocente, ao cidadão do campo, que acredita Não é do livro. Pode ser a resposta mesmo. Aí, ó, pronto. Ó. O camponês também do nosso estado, ante a campanha eleitoral, coitado, daquele peixe tem a mesma sorte. Antes do pleito, festa, riso e gosto. Depois do pleito, imposto e mais imposto. Pobre matuto do sertão do norte. Patativa do Assaré. Então, aí volta lá para a resposta agora da quarta questão, mostrando aí a comparação que ele fez. Aquele peixinho inocente, incauto, que é pego pelo pescador ladino, que significa o pescador esperto, ele compara o peixe, que ele considera inocente, ao cidadão do campo, ao camponês, que acredita na falsidade dos políticos, que antes das eleições faz festa, distribui riso e gosto, né? Depois de eleito, ele só traz imposto e mais imposto sobre a vida do cidadão. Então, aí, diante do tempo que nós estamos vivendo agora, vocês ainda não são eleitores, mas vocês já acompanham para verem como é que acontece aí no nosso país. E o Patativa do Assaré, ele trabalha essa questão crítica, a poesia dele. Quer falar, Francisco? Não. O Patativa do Assaré trabalha de maneira crítica os acontecimentos. Na poesia deles, vocês vão ver, é uma poesia crítico-social, porque ele vê as coisas da sociedade, as coisas que acontecem, e ele faz uma reflexão profunda. E como ele é um poeta inspirado, ele dizia o seguinte, pessoal, ele dizia que para cada canto que ele olhava, ele via um verso se bulir. Ou seja, para os problemas, para as dificuldades do homem do campo, para as situações, quando ele olhava, ao invés de ver só o fato acontecendo, ele conseguia enxergar de maneira que é a metáfora, né, metafórica, ou através de uma figura de linguagem, ele conseguia entender, ver ali o exemplo do que os cidadãos viviam. E vocês vão encontrar outras poesias do Patativa do Assaré que tem essa criticidade. Se as professoras quiserem participar também, dando uma palavra nesse sentido, fiquem à vontade. A gente também vê um lado assim, mais culto assim, de Patativa. Um lado crítico, altamente crítico, mas assim, uma poesia diferente, porque é como se fosse uma poesia escrita de forma mais culta. O que é que a gente está acostumado? Mais com aqueles poemas, né? Uma poesia que é mais matuta, né? E aí não, a gente vê toda uma organização lógica de ideias e, assim, culta. Ele usa uma linguagem mais rebuscada, não é isso? Nesse poema. Então, é um poema diferente. É isso que eu pude observar. Mas, na verdade, nós sabemos que todos os poemas de Patativa, eles são grandiosos. Demais. Eles fazem parte do repertório cultural, né, do Brasil, do mundo. E, assim, eu acho que deveria ainda ser mais valorizado do que é. Eu acho que a cada dia é como se perdesse um pouco do seu valor. Ele poderia ser mais explorado nas escolas, né, em várias situações, ele poderia ser mais explorado, porque ele é um poeta, o poeta da terra. Então, ele fala o que o nordestino, o que a pessoa sente, o que nós sentimos. Então, ele transporta ali para o papel. É como diz, cada lugar que ele olha, um verso se bole, então se mexe ali. Então, o que ele vê, a mente dele já capta, né, ali um poema, uma poesia. Então, isso é grandioso demais. E ainda mais a gente sabendo que é perto da gente, que ele viveu perto da gente.
que ele faz parte de onde? Do Ceará, e que ele é conhecido mundialmente. Né? Muito grandiosa a obra dele. E a participação dele na nossa literatura. Aí recebendo a nossa querida coordenadora Tia Kiki, chegou agora, Kiki pegou alguma coisa? Pode falar com o pessoal, Kiki. É Antônio Rodrigues aí, viu, pessoal? Mas nós chamamos carinhosamente de Kiki. Tá sem som, Kiki, sem áudio. Boa tarde, estão me ouvindo? Sim. Pronto. Com grande alegria que eu recebo vocês aqui na nossa escola, né? Olha, tomando o espaço, já chega mandou, né? Na nossa escola. Desculpa o atraso, eu estava participando de outra reunião, nós estávamos na escolha do PNLD literário, né? Uma grande novidade para a gente do município, Silvinho, que a partir de 2021, nossos alunos irão receber 2 livros paradidáticos, e nós estávamos fazendo essa escolha, com grande alegria. E me recordei muito da Batista, dos paradidáticos que a gente sugeria para eles ler, né? Então, assim, como o Silvio já me apresentou, eu sou coordenadora da área de linguagem, né? Conhecida carinhosamente por Tia Kiki, e eu peguei só as colocações da professora, falando sobre o nosso poeta Patativa. Vou ficar aqui quietinha, observando, acompanhando a aula de vocês, mas eu quero dizer que é uma imensa alegria, que a Silvia sabe o quanto eu amo, né? Eu sou apaixonada pela educação, acompanho diariamente, e a gente sabe que através do estudo, né, nós, através do nosso trabalho, né, nós formamos esses seres aí que futuramente vão cuidar de nós, né? Quer seja na saúde, quer seja na educação, que nós acreditamos no potencial deles, nós acreditamos no nosso futuro, né, no nosso país. Estamos vivendo momentos difíceis, mas tudo isso vai passar. Em nome de Jesus. E o que importa é nós vivermos um dia de cada vez, é a gente acreditar, é a gente não perder essa força de vontade. A gente não pode parar, o tempo não para. Né? Vamos estudar, vamos nos dedicar, vamos fazer a nossa parte, que é o nosso futuro, né, que está em nossas mãos. Então, gente, é com grande alegria e pode dar continuidade à sua aula, Silvia. Muito obrigada pelo momento que você proporcionou aos nossos alunos. Que você está aí falando a nossa língua. A professora Gerliane, ela trouxe a nossa acolhida e trouxe a reflexão, aquela do jovem que pega as estrelas do mar e atira no mar, que também você conhece esse texto, e ela mostrou que cada um pode fazer a diferença, sem olhar, achar que é pouco que faz, mas fazer a sua parte, porque se cada um faz um pouquinho, então a gente faz um montão, né? E agradecer a você sempre pelo apoio que tem nos dado, agradecemos aí a tia Dineide que está conosco, que ficou conosco, obrigada, Dineide, fiquei muito honrada aí com a sua participação, que já tinha me dito que não ia poder estar no início, e fiquei muito feliz aí pelas meninas terem aceitado o convite e estarem comigo. Eu espero que essa seja somente uma das oportunidades, né, que a gente tenha outras oportunidades. Pois bem, que nós... Sim. Silvia, na verdade, quem tem que agradecer sou eu por essa oportunidade. Eu me deliciei aqui do poema de Patativa, e assim, acho que você fez uma escolha muito carinhosa e muito acertada de trazer essa reflexão neste momento que nós estamos vivendo, que a gente precisa refletir sobre as nossas ações, as nossas atitudes. A gente sabe da dificuldade que o país está passando devido a ter um governante que não age com seriedade. Ontem eu estava assistindo o Jornal Nacional, fiquei, muito preocupada, porque todo depoimento que ele deu lá na ONU foi criticado após, críticas muito sérias que está prejudicando o país, e a escolha foi nossa. Nossa, que eu digo, dos brasileiros, não necessariamente minha, sua. E a gente está vivendo um momento
bem delicado. Nós estamos nas nossas casas, mas a política partidária está aí. E a gente tem que pensar e refletir sobre as nossas escolhas, não só na política, mas na vida pessoal, na vida profissional, porque é o nosso futuro que está em jogo. Então, foi muito pertinente. Eu quero lhe parabenizar, não só pela valorização do nosso poeta, mas principalmente pela discussão acerca desse momento que ele tão bem fala, que Patativa é inesgotável, ele é inesgotável. A poesia de Patativa vai ser atual sempre, sempre, sempre atual, porque o que ele escreveu, a crítica, que ele sempre foi muito crítico, tem sentido, sempre. Ele não escreveu coisas aleatórias, ele escreveu coisas verídicas. Então, eu quero agradecer e parabenizar a você por ter escolhido essa poesia para ser discutida, interpretada, explorada nesse momento, viu? E agradecer aí às professoras, parceiras, e por estarem aí também dando a sua contribuição. Silvia, só registrando aí a presença da diretora da Escola Monsenhor José Camussa, Eva Verônica. Obrigada também, né, pelo incentivo, né, por estar aí participando. Pronto. Obrigada, diretora. Ana Verônica, é? Ana Verônica? Eva Verônica. Eva Verônica. Muito obrigada pela sua participação e pelo apoio aí à professora. É muito bom quando a gente tem o nosso núcleo gestor aí atuante e nos dando apoio, né? Nós podemos, desde o início que eu disse que na nossa escola nós também temos um núcleo gestor que sempre apoia nas nossas atividades, e isso nos faz crescer e nos estimula a cada dia mais tentarmos fazer a diferença, né? Vou ficar lembrando disso, Geliane, fazendo a diferença, né? Que seja um passinho que cada um dê e que faça bem para todo mundo, porque, olha, uma açãozinha que você faz, que vai envolver outro, que outro topa, e assim a gente vai transformando o mundo em algo tão prazeroso, tão agradável, viu? Eu fico muito feliz com isso. E aí agora, pessoal, nós vamos dar continuidade, senão a gente vai se estender bem muito, e os alunos não gostam muito de muita conversa, né? Então, nós vamos passar agora, queria ficar mais tempo falando sobre o tema aí, mas nós vamos passar agora a nossa parte com os descritores de língua portuguesa, porque vai ficar um exercício para vocês fazerem depois, aí no Google Forms, né? Já passando aí para a minha turma, já passei, e as demais professoras vão fazer o mesmo, viu? Aí vocês só vão entrar lá, clicar e resolver o exercício, e baseado aí nos descritores que a nossa professora Silene vai trazer agora. Pronto, boa tarde, pessoal, mais uma vez. Eu vou falar um pouquinho sobre a matriz de referência, né, de língua portuguesa, e eu trouxe aqui 3 descritores que nós iremos trabalhar um pouquinho. Então, eu resolvi trazer 4 questões, certo? E em forma de quiz. Então, vocês aí vão aproveitando o chat, né, para que não fique só eu aqui falando, então aí vocês vão colocando a alternativa correta. E as demais professoras vão me ajudar aí, né, vendo aí quem é que está acertando mais, e aí vamos fazer de conta que é o jogo. Então, é um quiz, viu, gente? Então, eu vou apresentar agora, espero que dê certo. Não está aparecendo, igual do Geliane. Mas vamos Mas ver. tenha calma, Silene, vai dar tudo certo, calma. Vamos ver aqui na tela inteira. Eu botei uma janela, não deu certo. Bota na janela que dá certo. Mas não tá. Cancele e aí começa de novo. Eu fiz assim, aí deu certo. Às vezes demora um pouco, mas abre, viu? Abre. Vamos ver.
A janelinha tinha que estar aqui, ela não está. Só aparece a tela de vocês. Mas vamos de novo. Uma janela. E não está. Conseguiu? Não, precisa, não. Transmitir a tela. Não está. Ah, sim. Aí, Silvia, dá um socorro à mamãe. Que essa Silene é minha irmã, viu? Eu estou conhecendo, Silvia. Que bom, nunca mais eu tinha visto. Irmã, a mesma carinha, Silvia, não tem jeito. É igual as minhas irmãs. Olha, já diz, é irmã de Kiki. Aí vai dar certo. Tem filhinhas aí, tá vendo? Os filhos são bênçãos do Senhor em nossas vidas. Verdade. Pronto, né? Kiki, depois tu tira aí a foto, quando for já no finalzinho aí, todo mundo, viu? Bem bonito, sorrindo. Tá certo, Silvia. Pronto. Todo mundo tá vendo aí? Deu certo? Sim. Sim, Então, sim. Sim. Pronto. Então aí tá. Nós vamos utilizar o volume 5 hoje, do hashtag Estuda em Casa. A parte de língua portuguesa é óbvio, né? E vamos trabalhar com o KISS. E eu lembrando aí do texto de Gerliana e das colocações que foram feitas aí, essa frase ela caiu bem. É uma frase de Augusto Cury que diz assim: um ladrão rouba um tesouro, mas não furta a inteligência. Uma crise destrói uma herança, mas não uma profissão. Não importa se você não tem dinheiro, você é uma pessoa rica, pois possui o maior de todos os capitais, a sua inteligência. Invista nele, estude. E eu vejo que, assim, o estudo é a única forma de sairmos da inércia. É a única forma que existe de nos tornarmos pessoas melhores e também de que as pessoas jamais tirem isso da gente. Porque dinheiro as pessoas tiram. Muitas coisas são tiradas da nossa vida, mas assim, o conhecimento que nós temos, né, o nosso estudo, o nosso conhecimento, a nossa inteligência bem aplicada, então, essa ninguém vai tirar de nós. Ninguém. Concordam? Todo mundo está calado, está ouvindo Sim. aí? Concordo. Sim, eu concordo. Concordo. Tá ótimo, Silene. Então, Nós aí temos nós vamos alguém na passar vida. por isso, para a gente não se estender muito, viu? Então, nós iremos trabalhar o primeiro descritor aí, que é o descritor D17. E o que é que ele diz? Ele diz que nós vamos o quê? Estudar, certo? Ou seja, estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios, preposições. Então, tudo isso vai estar ali no nosso texto. A gente sabe que para escrevermos um texto, ou seja, quando o autor ele escreve um texto, ele tem que ter o quê? Coerência e coesão. Então, a coesão são aqueles elementos que ele utiliza, né, as preposições, as conjunções, tudo isso para que o nosso texto ele possa ser interligado, certo? Então, as palavras são ligadas entre si. E quando elas são juntas, é como se fosse um tecido. Então, ali se constrói o quê? Um texto. E esse texto, ele tem o quê? Coerência e coesão. Ok? Então, Ok, vamos estou aí. entendendo. Então, nós temos aqui um texto e já vamos trabalhar a nossa primeira questão. Todo mundo entendeu o que eu falei sobre coerência e coesão? Sim. Então, a gente sabe que a coesão ela está relacionada com o quê? Com as palavras, né? Com os elementos, as palavras entre as frases, né? As palavras que circulam ali nas frases. E elas servem para interligar as várias partes do texto. Então, quando há essa interligação, então o texto ele se torna o quê? Coerente. É por isso que muitas vezes, quando alguém vem contar uma história para a gente que nós não entendemos,
Aí a gente diz, seja coerente, por favor. É isso, então o texto ele tem que ter isso, tem que ter esses aspectos, coerência e coesão. Então, vamos para o texto. Algum aluno gostaria de ler cirurgias de transplante de órgãos? Alguém gostaria? Se habilita? Que eu leio. Ninguém? Então, pode começar. Carliano, vai ler. Carliano? Manter um corpo morto até que seus órgãos possam ser doados é um processo difícil, que erguer os mais recentes avanços na tecnologia médica. Mas também é um anacronismo em uma época em que a medicina se tornou menos invasiva. A fixação de artérias coronárias bloqueadas que há muito tempo exigia a abertura completa do tórax de um paciente com uma serra, pode agora ser conseguida enviando-se uma pequena tala para o coração através da perna do paciente. A cirurgia exploratória deu origem à câmera robotizada em imagem de alta resolução. Atualmente, avanços estão sendo feitos na terapia gênica, onde doenças podem ser curadas mesmo antes de causar qualquer dano. Comparado a essas curas em escala micro, os transplantes parecem incrivelmente mecânicos ou invasivos, pois consistem em salvar os órgãos completos de um cadáver com um coração que bate para colocá-lo em outro corpo diferente. Pronto, então ele está falando aí das cirurgias que acontecem, né? Quando ele fala de forma invasiva, é que são de forma que está acontecendo que não se esperava que acontecesse. A gente sabe que a medicina ela tem evoluído, né? Tem se propagado, e isso a gente vê aí, né? A gente vê nas mãos dos grandes cirurgiões o que é que acontece, o que é capaz, o que eles são capazes de fazer. E ele está falando da cirurgia, e aí tem uma palavrinha, certo? Que são um elemento aí que ele está em negrito. Qual é esse elemento, gente? Qual é a palavrinha que está em negrito? Pronto, mas também. Então, obviamente que mais à frente, vamos passar para a questão, e a gente vai trabalhar esse mais também. Vamos ver, são elementos de ligação que estabelecem o quê? Uma ideia de relação. É o que acontece no texto. Vamos ver de que é essa relação? O que é que acontece? Geralmente, quando nós trabalhamos isso, nós estamos trabalhando sobre o quê? Sobre as orações coordenadas ou subordinadas, né? Onde existem esses elementos. E eles estabelecem ideia de quê? De adição, estabelecem ideia de tempo, de lugar, não é isso? Tudo isso acontece quando a gente está trabalhando esses conectivos. São elementos de ligação que trabalham o quê? A coesão e a coerência. Aí vamos para a primeira questão, diz assim, a expressão mas também, localizada no primeiro parágrafo, ela pode ser substituída sem troca de sentido por letra A. Além disso, letra B, esse fato, letra C, dessa forma, e letra D, na dúvida. Será se eu trocasse aqui essa expressão por uma daquelas, qual é a que se encaixa melhor, sem que se altere o sentido? Letra A? Eu acho que é a letra A. Eu acho que é a letra A Por também. quê? Quem Porque, mais assim, fica com A? Quem dá mais? Vamos aí? Quando a gente vai falar alguma Vamos coisa, aí, a gente fala mais também, né? Aí, além disso. Isso dá certo se eu encaixar? Todo mundo aí, as professoras, podem olhar, os alunos estão marcando o quê? Letra A, Letra A. B, Letra A, C ou D? A maioria? Letra A, Silene. A maioria está na letra A. Os que participaram colocaram letra A. Letra A. Então, se eu quiser, eu posso substituir. Vamos substituir, gente? Vamos aí colocar a letra A, o que é que diz? Além disso, é um difícil. Além disso, é um anacronismo em uma época em que a medicina se tornou menos invasiva. Será se altera o sentido ou fica do mesmo jeito? Hein, gente? Tia, fica do mesmo jeito.
Ok, fica do mesmo jeito. E a alternativa correta é a letra? A. Então, aí, viu? Isso aí todo mundo entendeu a respeito disso? Então, são elementos que estabelecem ligação, né? Estabelecem alguma relação. E se a gente ainda fosse mais adiante, qual seria a relação? Mas também, está dando ideia de quê? De oposição, está dando ideia de adição, de que é? Quem é que se habilita? Perdão, pode repetir a pergunta, por favor? Tinha mais também, não é de adição, não? Muito bem. É de adição, a resposta está correta. Da ideia de adição, né, gente? Eu queria acrescentar mais algo, ou seja, o autor, quando ele diz mas também, é um anacronismo em uma época que a medicina se tornou menos invasiva. Né? Mariana então, também colocou que foi adição. Isso, muito bem. Resposta correta. Isso é a primeira questão. Que aí, como você disse, aí estendendo mais um pouquinho, aí é uma conjunção aditiva. Conjunção aditiva, né? Porque dá ideia de quê? De adição, de soma. Eu queria acrescentar mais algo, ou seja, o autor acrescentou mais alguma coisa ao texto, né? Silene, tem uma pessoa chamada Glaudistônia Chaves que disse: infelizmente estava participando de uma reunião com a SECOM, CRED 17, e perdi o início, mas quero registrar e parabenizar a todos os envolvidos, professores e alunos, pela iniciativa de mostrar que o aprender ultrapassa fronteiras. Simplesmente enche-me os olhos de tanto orgulho de ser professor, ao ver um show de superação e valorização ao saber pelos alunos. Gratidão e sou gerente do PAIC. Eu sou gerente do PAIC, do ICO. Professora Gladistônia, a mãe do PAIC aqui do ICO. Viu? A Gladistônia, a gerente do PAIC aqui. Me emocionei com as palavras, viu? Nós também, muito obrigada, Glaudistônia. Obrigada pela participação. Pronto, podemos continuar? Vamos para o descritor 11, e o que é que ele diz? Estabelecer a relação de causa-consequência entre partes e elementos do texto. Ou seja, quando acontece uma coisa, existe o quê? Uma causa, né? E essa causa, ela vai acarretar o quê? Uma consequência. Isso nós podemos observar em quê? Nos textos, né? Isso, a gente está trabalhando o quê? A coerência também, né? A coerência e a coesão. Porque quando o texto está coerente, nós vamos ver o que é que está acontecendo ali que vai gerar. Vai gerar um conflito, vai gerar um problema. Então, existe uma causa. E é isso que esse descritor ele trabalha, o D11. Estabelecer relação de causa-consequência entre as partes e elementos do texto, né, que compõem o texto. Vamos observar aqui, eu trouxe aqui um infográfico, não é isso? Então, vamos ver esse texto aqui, ele está falando justamente sobre o que nós estamos vivenciando, o que nós estamos falando. Então, ele diz mais ou menos assim: máscaras, recomendações para uma utilização segura. A Organização Mundial da Saúde recomenda o uso de máscaras como estratégia para conter a disseminação do novo coronavírus, Covid-19. Conheça os diferentes tipos de máscaras e como utilizá-las de forma segura. Aí passemos aqui para os diferentes tipos. Máscaras N95, que diz assim: destinadas a profissionais de saúde que entram em contato direto com pacientes com a doença. Então, são esse tipo de profissionais que vão utilizar essas máscaras. A máscara N95 deve ser de uso único. Em caso de contato com pacientes com confirmação do Covid-19, é indicado utilizar uma máscara cirúrgica sobreposta à N95. Depois de cada momento, a máscara deve ser retirada, descartada e acondicionada em saco plástico vedado.
Então, vamos para a segunda. São as máscaras cirúrgicas, preferencialmente indicadas para profissionais das diversas áreas de saúde. A máscara deve ser colocada cuidadosamente, de modo a cobrir o nariz e a boca e minimizar os espaços que possam existir entre ela e o rosto. Ela não deve ser tocada enquanto estiver em uso. Para a remoção da máscara, é necessário que ela seja tocada pelo laço na parte traseira ou tocada pelas laterais. O descarte deve ser imediato, a remoção, e é indicado que a máscara seja colocada em um saco plástico que será fechado. Após a remoção da máscara, é indicado fazer a desinfecção das mãos, lavando-as com água e sabão ou utilizando álcool em gel. E, por último, vamos tratar um pouquinho das máscaras caseiras, que são as que nós utilizamos diariamente. Eu posso ler, Silene? Posso ler? Pode sim, vamos aí, pode ler, viu? E aqui diz a respeito das máscaras. Espera aí, porque indicadas para a população em geral que deve usá-la sempre cobrindo o nariz e a boca. É preciso que a máscara tenha 3 camadas de tecido, sejam feitas de tecidos mais grossos, como algodão, tricó ou TNT. Não sejam divididos com outras pessoas. Isso quer dizer que ela é individual. No que diz respeito aos cuidados para colocação e retirada, valem os momentos das máscaras cirúrgicas. Para lavagem, faça a imersão da máscara. Tem um negocinho, tem uma seta em cima da letra aqui. Imersão da máscara em recipiente com água limpa e água sanitária. 2 a 2,6% por 30 minutos. Após o fim do tempo de... Tá muito ruim a imagem. Imersão, faça o enxágue e a água corrente. Em seguida, lave-a com água e sabão. Depois de lavagem da máscara, lave também as mãos com água e sabão. Após a sacanagem das máscaras, a secagem das máscaras... Utilize o ferro quente. Utilize o ferro quente para passá-la e, em seguida, guarde-a em um saco plástico. Troque de máscara sem apresentar umidade ou algum sinal de secreção ou sujeira. Pronto. Se precisar sair de casa, use máscara. Proteja a si mesmo e a quem está próximo de você. Pronto, tá aí, então isso aí foi a imagem. E a respeito da imagem, eu sei que foi um texto um pouco longo, né? Mas são coisas aí que fazem parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Então, nós já conhecemos essas normas. Porque se a gente ligar a televisão, sempre está passando, né? Rotineiramente estão falando sobre isso. Então, vamos aqui, a questão. Quanto à relação entre o uso da máscara e a possibilidade de não ter coronavírus em decorrência desse uso, compreendemos que, quem usa máscara não pega coronavírus. Será se o texto disse isso? Será se ele disse isso? Letra B. O uso adequado da máscara diminui as chances de contágio. Será se é verdade? Aquele texto, ele está dizendo isso? E de acordo com o nosso conhecimento de mundo também, que é muito importante, o nosso conhecimento de mundo também é aí, nós podemos observar. É por isso que muitas vezes nós temos a chance, a oportunidade de interpretar um texto de acordo com o nosso conhecimento de mundo. É claro que nós não podemos fugir do que está lá, mas também tem o nosso conhecimento. A letra C. Depois de que adquirimos o coronavírus, não necessita mais do uso da máscara. Minha gente, eu tive e estou usando direto, até para não ter perigo de contaminar ninguém. Letra D. O tipo de máscara e a forma com a qual se usa não interferem na proteção.
Vamos aí, nosso quiz? Letra A, B, B, C ou D? Vamos voltar aí, vamos colocar aí no chat, que as professoras vão observar. Qual é a alternativa correta? Letra B, a maioria colocou, Silene. Letra B, letra C ou letra D? Letra B, Qual é, letra gente? B. Os meninos sabidos. As informações, elas se relacionam de diferentes maneiras, né? Aí vem a causa e vem a consequência. É justamente isso que nós estamos trabalhando aí. É para evitar, né, o coronavírus. Qual é a alternativa correta? A letra? Letra B. B, tia. Letra B. O uso adequado da máscara Letra C. diminui as chances de contágio. Resposta correta? 1, 2, 3. Letra B. B. Letra B. B de bola. Isso. Deu para entender aí? E agora nós vamos passar para o B16. O que é que ele diz? Alguém lê aí, bem alto, em bom tom. Identifica efeitos de ironia ou humor em textos variados. Pronto, tem alguns textos, pessoal, que nós observamos, a gente trabalha muito, né, nós professores de língua portuguesa, trabalhamos muito com texto, e eles trazem a ironia. A ironia é uma figura de linguagem. Em que é que ela consiste? Ela consiste em dizer o contrário daquilo que eu quero falar. Então, muitas vezes eu chego e olho e digo, oh, menina linda, quando na verdade eu quero dizer o quê? O contrário. Então, nós costumamos trabalhar isso aí, esses efeitos de ironia ou também de humor, né, no texto. Muitas vezes a gente passa para os alunos e eles dizem assim, tia, onde é que está o humor aí? Eles dizem. Mas só que esse é o pretexto do autor. Ele trabalha de forma elegante, ele trabalha de forma sutil, ou seja, leve. Ele traz ali um humor leve. Muitas vezes a gente está acostumado com outro humor, né? E traz ali de forma leve. E é isso que o descritor, o D16, ele trabalha, viu? Os efeitos de ironia ou humor em textos variados. E quando o autor ele escreve, então ele tem o quê? Tem uma intenção. Ele quer passar algo para o leitor. Vamos ver aqui a questão? Sim, Silene, às vezes a gente lê textos que os alunos, não veem graça. Na verdade, o humor também ele varia de região para região. Algo que pode ser engraçado, também, né? Que ela fala aí do conhecimento de mundo. Quando você, vou dar um exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, talvez não seja tão de bom tom, mas nós fomos morar em Maceió, moramos lá um tempo, 2 anos e 3 meses. E aí, aqui no Ceará, a gente diz que a pessoa leva peia, né? Fulano levou uma peia, para dizer que levou uma surra. Só que meu esposo, ele estava dando uma palestra, e na hora ele mencionou isso, que uma determinada pessoa tinha levado uma peia. E aí, cada vez que ele citava, as pessoas riam. E por que as pessoas estão rindo? No final, alguém o chamou e disse assim, que ele é pastor. Ele disse, pastor, o senhor não diga mais isso, porque dar peia aqui em Assaré tem um sentido imoral. Então, o senhor não diga mais. Quando o senhor falava, as pessoas riam porque eles se lembravam de outra coisa. O senhor estava falando de uma coisa e as pessoas imaginavam outra coisa. Então, o humor, as palavras que nós usamos, vai também depender, esse humor dos contextos, do conhecimento de mundo. Às vezes a gente não conhece aquilo e por isso não acha graça, mas quem já tem o conhecimento já vai ver o humor. E também o humor exige de nós reflexão, como ela mencionou aí. É algo sutil, inteligente, que é colocado ali e vai exigir de nós também concentração na leitura para perceber isso. A gente tira até pelas chaves, né? Tia. A gente pode observar, né, a crítica que existe ali, que às vezes vem de forma sutil, né? Bem-humorada. Oi? Tia, quando tem um texto que tem humor, a gente até fica com vontade de entrar mais no conteúdo, entendeu? Uhum. Então, é necessário que a gente faça, muitas vezes, uma leitura mais atenta, né? Para que a gente possa perceber a ironia ou então o efeito de humor que está presente ali naquele texto.
É necessária essa leitura. Viu? Observar as entrelinhas ali. O que é que ele está querendo passar? Enquanto isso, na sala de justiça, vocês estão observando essa imagem? E a que vocês veem aí? Observem que a questão vai ser relacionada a essa imagem, viu? É que a gente pode ver aí as coitadinhas aí. Vamos ver se são coitadinhas? Então, eu vou passar, viu? A questão. Em relação ao texto, percebe-se ironia no fato. Onde é que está presente a ironia? Letra A. De existirem mulheres e homens na imagem, ambos em situação de privilégio. Eita, tudo então gozando de privilégio ali naquela imagem. Letra B. De as mulheres aparecerem no texto em situação de privilégio em relação aos homens. Elas estão tendo mais privilégio do que os homens. Letra C. De as mulheres serem colocadas em segundo plano em relação aos homens, mesmo sendo responsáveis pelo sucesso deles. E letra D. De os homens serem responsáveis pelo sucesso das mulheres, mas não serem reconhecidos por isso. E aí? É a letra C. Vamos ver? É a letra C. Francisco aí, não? Calma, Francisco. Tia, letra C. No chat, pessoal. Vamos aí. 1, 2, 3. Coloquem a letra correta. O que é que vocês acham? Letra A, C. B, Letra C. É a letra C. É a letra C. Eu sou Menino, povo arrochado, menino. Arrochado mesmo. Tia, letra C. Tudo bem. Letra C. Letra C. Se fala... Aí, ó, eu disse que é a letra C, eu quero a caixa de chocolate. Povo inteligente. Pronto, a gente vai passar agora para o descritor 6. E esse descritor, o que é que ele vai abordar no texto? Quando se passar uma questão, o que é que nós iremos trabalhar a respeito? Nós iremos identificar o tema de um texto. O que é o tema? Quando a gente fala em tema, é o quê? O que o texto tema fala, né, tia? Isso é do que o texto está falando, ou seja, é o assunto que está sendo tratado. É o assunto do texto. Olha, pessoal, e a interpretação correta de um texto, ele depende de quê? Do conhecimento que o leitor vai ter da sua temática, do seu tema, do assunto que está sendo abordado. Muitas vezes a gente já consegue encontrar o tema no início do texto, no título do texto, às vezes, e muitas vezes também a gente pode observar o tema do texto no final do texto. É que ele vai se propagar mais ainda, que você vai observar mais ainda. Então, esse descritor, ele trabalha isso, viu? Por quê? Porque o tema, ele pode também estar explícito ali na cara do freguês, ou então ele pode estar o quê? Implícito, de forma implícita. E isso é a nossa leitura. A boa leitura que se faz é que vai nos ajudar a desvendar isso. Mas aí, vamos para a questão? Vamos ver o que é que diz aí. Ó. Leia o texto. Melô da contradição. Olha aí. Vamos ver esse texto. É bem atual. O menino negro estava muito triste e contava ao outro que apresentou seguidos atestados médicos à empresa para ser demitido. Assim, pretendia pagar a dívida do primeiro na faculdade e trancar a matrícula para retomar Deus sabe quando. Mas isso é problema de todo jovem pobre que estuda em faculdade particular. Não precisa ser negro para passar por isso. Tá certo. Mas ocorre que ele trabalha como repositor de mercadorias em uma monumental rede de drogarias da cidade. E sente-se humilhado, porque a regra é que os repositores ascendam, repositor é aquele que coloca a mercadoria de volta no lugar, e ascender é subir, certo? É mudar de posto. A regra é que os repositores ascendam ao posto de vendedor, se forem bons funcionários, e ele o era, num período máximo de 8 meses. Ele já completou 15 e todos os colegas brancos que entraram junto com ele já são vendedores. Ingênuo, como todo garoto sonhador de 23 anos, ele pensou que seria promovido, recompensado.
pela aprovação no vestibular de uma boa universidade e por fazer um curso ligado à sua área profissional. Que nada. O gerente foi insensível e ainda disse que logo, logo, ele desistiria dessa ideia de curso superior. Coisa de burguês. Vamos ver. Ele chorou e deu soco no travesseiro, pensando que o salário de vendedor, acrescido das comissões, lhe permitiria pagar pelo menos 5 das 7 mensalidades do semestre. E as 2 restantes a escola negociaria. Fez outra investida, dessa vez para tentar diminuir o cansaço e os gastos com transporte. Pediu transferência para uma unidade da drogaria mais próxima da faculdade, onde ninguém quer trabalhar, principalmente quem goza do status de trabalhar numa loja do centro. Recebeu outro não. Aí, não lhe restou outro caminho, senão pirraçar o gerente para ser despedido. Não podia se demitir, porque perderia o seguro-desemprego. E aí não teria mesmo como quitar a dívida que o atormentava. Ainda bem que as baladas do final de semana se aproximam, e com elas o aconchego das moças brancas, que eu acho um neguinho bonitinho, gostosinho, de tirar o chapéu. E lhe dão a ilusão de ser menos negro e discriminado. Francisco. É um pretinho básico do guarda-roupas. Aí está o texto, viu? Cidinha da Silva. E nós vamos passar para a Castanha. Silene, Francisco mexeu aí apresentando e tirou o teu texto. Coloca aí em evidência. Pronto. Francisco, para de apresentar. Para de apresentar aí, Francisco. Coloque em evidência, Silene, o teu texto. Clica nele. Isso. Iniciar a apresentação de slide, Silene, de novo. Pessoal, Francisco, Foi que bugou meu celular aqui, tia. Bugou meu celular. Não, eu vou retomar. Talvez ele volte, viu? Francisco, por favor, desligue, tá? para a apresentação, Francisco. Vou retornar a apresentação para ver se entra, viu? Tá voltando. Estamos já terminando, pessoal. Vamos ficar aí ó, ativinho, agradecer a todos vocês, porque nós temos que dar média a todos que entraram, viu? Estou apresentando. Vamos Não lá. estou apresentando, não, né? Diz que eu estou apresentando, sim? O que é que está aparecendo aí na tela de vocês? Está aparecendo aparecendo o na texto? câmera. Silvinha. Ei, Silvinha. O texto? Eu queria Pronto. destacar também a presença de Isabel aí, viu, na nossa aula. Tá certo. Silene, nós queremos aqui, tá me ouvindo? Pessoal, professoras, queremos destacar a presença da nossa gerente do PAIC, Isabel Canuto. Seja bem-vinda, Isabel. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui. Que me mostrou lá no grupo, eu fiquei encantada com a proposta. Digo, vou participar um pouquinho. Seja bem-vinda, Belzinha. Obrigada. Então, vamos aí. Todo mundo está vendo a tela? Coloca para apresentar da tela atual, Silene. Sim. Está na tela atual? Sim, Silene. Tá? Qual é o tema desse texto? Ou seja, qual é o assunto que é abordado nesse texto? Letra A, o preconceito racial. Letra B, letra A, a eu rotina de trabalho. Calma. Letra B, a rotina de trabalho, né, desse rapaz de 23 anos. Letra C, a mudança de emprego. E letra D, as baladas do fim de semana. Ou seja, qual é a temática desse texto? Ele foi produzido com que intenção? Para ser trabalhado o quê? De que é que o autor fala? Letra A, B, C ou D? Vamos aí no chat? Silene, a maioria já colocaram A, Silene. A maioria aqui. Todos.
Para confirmar aí, pessoal. Eita, turma boa, menina. Correta? Letra A. Temos. Obrigada a todos pela participação aí, né, do quiz. Muito bem. E agora? Tira para a prova ser assim. Olha que espertinha, né? Seria ótimo, tia. Todo mundo ia acertar. Pronto. Mas é assim, Carliane, é assim mesmo. É porque hoje está bem diferente, aí, mas vai que é do mesmo jeito. É só ler com atenção, com cuidado, que você vai conseguir fazer tudo direitinho. Todo mundo acertou todas as questões. Parabéns para vocês, viu? E assim, eu quero agradecer. Vamos ligar as câmeras para foto, né, Silvia? É. Todo mundo aí bem bonito para as fotos. Vamos lá, todo mundo de câmera ligada. Aí, bem bonito. Sorriso aí, bem lindo. Cadê Carliane? Tu, Carliane? Carliane é a pimentinha aí do grupo. Olha aí a carinha dela. Foi a primeira a chegar. Já foi logo conversando, bem desinibida. Muito bem, Carliane. Joana Rodrigues, Pronto, liga aí, né? Terminou aí, Silvia? Juntos em adoração, liga a câmera, eu vou começar. Carliane! Dois. Pronto, todo mundo em chique. Que sorriso que é bonito. Pronto, Silvia. Pronto. Então, Silene terminou. Eu quero agradecer a todos vocês por terem aceito o nosso convite, por estarmos aqui. Foi um tempo muito bom, muito precioso. Obrigada pela linda mensagem de acolhida, Geliane, pelas palavras dos alunos que nos encheram de encanto e por vermos como eles são inteligentes, capazes, que cada um possa lembrar dessa lição. Quando lembrar dessa aula de hoje, lembre da lição que nós iniciamos e que foi pelo... Professora, deixa eu dar só um alô aí. Sim, Jorginha, pode? Eu só gostaria de parabenizá-las, né, em nome assim, da nossa Secretaria de Educação aqui do ICO, pela iniciativa. Foi assim, um momento muito agradável, um momento muito aproveitoso, né, para os nossos alunos, para nós professores também, viu? Então, assim, pela Secretaria da Educação, a pessoa Gladstone que falou aí, a nossa gerente do PAIC, né, eu acho que você leu aí a mensagem dela, e assim, como formadora, eu só gostaria de as meninas aqui do ICO, Gerliane e Silene, e a vocês aí também, a coordenadora que entrou depois. Eu falei em algum momento que eu estava vindo para o ICO, mas cheguei e voltei novamente para a reunião. Então, assim, desde já, a gente quer também agradecer aí a parceria e parabenizar, viu? Certo. Obrigada, viu, Jorginha? Eu queria agradecer também a vocês, viu? Obrigada, Jorginha, pela presença. E, assim, eu gostaria de registrar, porque muitas vezes nós precisamos ser motivados para que o nosso trabalho aconteça. E, assim, eu considero, em particular, a Jorginha uma grande motivadora do trabalho dos professores em ICO, viu? Por sinal, tem ministrado, assim, suas formações de forma grandiosa. E, assim, os nossos trabalhos, eu acredito, sim, que acontecem de forma rentável ou metosa. E eu gostaria de registrar aqui a sua presença e agradecer. Eu gostaria de agradecer também esse momento. Mas já, Carliane, deixa você falar, meu amor. Silene fez o convite, né? A gente está numa busca incessante de, digamos assim, de motivação. A gente fica muito preocupada com o número de alunos ainda que não ficam muito tempo, não tem muita paciência na internet. E essa busca, assim, incessante nossa, eu acho que bateu de frente com a vontade e o desejo de buscar coisas novas. Então, eu só tenho a agradecer a essa turma maravilhosa que eu conheci hoje. Foi um prazer estar com vocês, né? E espero que a gente possa ainda nos encontrar outras vezes, para trocar ideias também e fazer esses momentos maravilhosos, sim, acontecerem. É tão bom para a gente quanto para os alunos, né, também. Eles estão amando, e a gente espera que isso aconteça, sim, e que
nós sejamos como Nina colocou, Silvia, né? Colocou. Que essa estrelinha que a gente lançou hoje, ela possa, né, ser repetida. Assim como ele cativou o autor, né, o escritor naquele momento, possa cativar outras turmas, outros professores, outras escolas a fazerem igual. Deixo aqui o meu abraço, né, a minha formadora, eu sou muito suspeita para falar dela, vou fazer idem de Silene, né, sou muito suspeita, assim, a gente tem um grande carisma por ela, pela atenção dela, pelo carisma que ela tem pela gente, quando fala conosco, quando nos questiona, quando incentiva, né, e agradecer a essa equipe maravilhosa de Assaré. Muito obrigado por vocês existirem, muito obrigado por tudo, pessoal. E obrigada. Um abraço, mas sim, bem grande. Deixo para você, assim, um abraço. Eu sou fortinha, como vocês estão vendo, se eu pudesse abraçar, era muito bom. Valeu, Jair, valeu. Até agradecer, obrigada, viu, pessoal daqui, obrigado pela minha irmã. Isso, essa ideia foi nossa, então a gente sempre quis fazer isso, era para ter acontecido. Só que eu fiquei doente, aí depois a gente, pois eu vou para aí, então a gente vai combinar aqui mesmo, em Assaré. E tudo deu certo. Graças a Deus, agradecemos pela participação de vocês, né, pelo apoio daqui da escola, da sua escola, e obrigada aos alunos que participaram de forma grandiosa. E que venham mais outros intercâmbios, né? Que podem ser também pessoalmente, porque tem muita Próxima coisa vez, aula vai ser online. Aula vai ser online. Muito obrigada. De pandemia. Tchau. Vamos Lima Campos comer peixinho lá na Palhoça, né, meninada? Depois na Palhoça, eu sou suspeita, viu, Silvia? Eu sou cunhada do Chique, então fica difícil. Tia, nós vamos ir para Assaré. Seria nossa época de passeio, não era silêncio, se a gente tivesse em aula, né? Seria um momento ideal. Ei, nós do nono ano estamos sem sorte. O ano passado nós doidos para viajar e esse ano chegou e nós nem viajamos. Vamos ficar devendo, Francisco, no próximo ano, quem sabe? Né? Pessoal, foi um prazer. Aí nós vamos próximo ano 2, tia. Foi um prazer. Agora os professores falar, pessoal, de ligar o microfone, só um minuto, viu? Antônia, eu estou lendo Antônia. Só um minuto. Pessoal, deixa os professores falar e acabar você, quando terminar tudo, aí vocês vão conseguir ter um espaço. Foi um prazer conhecer vocês. Quando Silvia falou do momento que ela estava vendo com a professora, até o momento eu não sabia que era Silene, e não sabia da grandiosidade que ela trazia aqui, tantas pessoas incríveis na educação. Então, assim, a gente fica imensamente feliz com esses momentos. E vamos sim, vamos fazer outras vezes, vamos tornar isso uma prática, né, da nossa rotina. Já que a educação agora vivencia um novo jeito, né, de ensinar, então vamos tornar de uma forma bem prazerosa, bem alegre e bem leve. Olha, o que foi trazido hoje de conteúdo foi passado de uma forma tão bacana e tão prazerosa, e parabéns, Silene, pela forma como você conduziu, que até nós, professores, aprendemos mais um pouco, mesmo sabendo do conteúdo, mesmo conhecendo os descritores, a gente consegue pegar detalhes que até então a gente não percebia. Então, assim, foi muito linda a sua aula, parabéns, e os alunos muito participativos. Todo o tempo eu estava lá nos grupos cobrando dos meus para virem para cá, mas é assim mesmo, aos pouquinhos a gente vai conseguir. É como a professora colocou, eles não têm muita paciência de ficar muito tempo na rede social, né, a não ser para os joguinhos deles, mas é assim, o nosso jovem, eles gostam do que é atrativo, né, do que é dinâmico para eles. Então, é isso que a gente tem que buscar, né, trazer até eles, o dinamismo, a alegria, a espontaneidade, e também a condensação, né, a gente não pode estipular, assim, levar muito tempo, que realmente eles vão saindo, mas faz parte, isso faz parte da idade, da fase deles. Então, foi um prazer, e espero que tenhamos outros encontros, tá certo? A Escola Batistina está à disposição. Nós temos 25 turmas lá. Obrigada. Foi um prazer para nós, né? Estou falando em nome da escola, foi um prazer para nós. É um momento muito enriquecedor. Com certeza, assim, e a distância
ela não vai fazer com que as coisas não aconteçam. Pelo contrário, a gente tem que buscar melhorias. E as tecnologias, muitas vezes nós usamos para coisas que não são agradáveis. Mas olha aí, está aí, uma coisa tão rica. Né? Eu estou aqui, trabalho no Lima Campus, estou aqui, mas estou com meus colegas todos aí, né? Meus alunos. Então, isso é muito bom. Momento muito rico. Podem ter certeza, viu, alunos? Um momento muito rico e grandioso para todos nós. Essa bela mulher aí que está aí, Maria Isabel Canuto, olhando para ela, uma menina. Gente, Silene é irmã de Silvia, é? Sou a cara. Ah, porque eu entrei de parece com Silvia, e parece mais ainda com aquela tua outra irmã que mora aqui, não tem outra? Tem sim. Pronto. Na hora que ela pensou, eu queria dizer uma coisa, que na hora que ela falou do beija-flor, eu liguei o microfone para falar também. Eu digo, ela já falou. O beija-flor que carregava, né, no texto que Gerliane trabalhou, cada um faz a sua parte. E foi assim, instantâneo, viu? Ela pensou lá e disse, e eu pensei aqui, já ia. Pronto, então. Mais alguma coisa? Assim, tia, eu quero agradecer a vocês. Agora, Carlinhos, só um instantinho. Nós vamos pedir que cada aluno de cada escola aqui representada, que possa falar um aluno de cada, tá bom? Carliane já vai ser aí de Lima Campos, que ela já faz tempo que pede. Depois eu vou pedir ao Rafael, da Escola Batista de Assaré, e eu quero pedir a um dos alunos da Escola Batistina Braga, que eu não estou vendo agora, se tem, que olha aí se tem alguém que possa falar, se ainda tem alguém aí que possa também falar. Caso não, outro aluno aí. Coordenador Matheus, está saindo agora e agradecendo, nosso coordenador. Obrigada, Matheus. Isso. Carliane. Tia, sim, eu quero agradecer a vocês por essas aulas maravilhosas, aos professores e aos diretores do Mais PAC por ter participado, coordenador e tudinho, tia. E eu gostei demais e quero outro momento como esse, sabe? Que é um momento muito legal e eu gostei muito. E é um momento muito difícil para todos nós, mas vai passar. Em nome de Jesus. Amém. Rafinha. Bem, eu gostaria de agradecer às professoras por propor um momento tão bom como esse e por agradecer primeiramente a Deus por tanto aprendizado que a gente teve, além dos alunos e das professoras. Foi um momento maravilhoso e sei que as condições que o nosso país ou até mesmo o mundo de hoje, o globo terrestre inteiro vive, não estão sendo bem, mas que vai passar em breve essas condições, eu acredito. E assim pode-se reconstruir cada área que não podemos ter reconstruído neste ano. Eu acredito nisso. Muito bem, Francisco quer falar? Ele está com o microfone ligado aí, Francisco? Não, nada a dizer. Pronto, pessoal, mais uma vez, muito obrigada a todas vocês, todos os alunos que toparam, estiveram conosco até agora. O tempo se estendeu bastante, viu, Isabel? Tem aluno aí que desde 2h30 que está aí conosco sem sair. Eu quero agradecer, viu, Carliane? Aí a nossa primeira que chegou aí na sala, ela e o Paulo Roberto. Eles chegaram primeiros aí, ficaram comigo conversando, participando aí, eu e Betinha fazer uns treinos aí, eles também participando. E eu vi assim, a empolgação deles, a participação. E vocês não viram no chat aí, eles já trocando a ideia dos livros, gosto de ler livros, Janieire, Orgulho e Preconceito. Aí eles... acho que era bom que tivesse um tempo mais para eles falarem aí, mas o tempo já passou. Quero agradecer mais uma vez, que Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? A gente vai se despedindo aqui, tá bom? Um beijo para todos, um abraço. Que Deus abençoe. Foi um prazer.
Tchau. Tchau, gente. Gente. Beijo, gente. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Obrigada por esse momento tão rico. Tchau, galera. Tchau. Tchau.